Na edição de hoje, temos a participação de Daniel Lar, professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de poder conversar com vocês hoje. Daniel, vamos começar e, na verdade, ter o nosso programa hoje muito voltado para esse tema do momento, que é a pandemia mundial e, particularmente, aqui também atingindo o Brasil, né, da Covid-19. Recentemente, um grupo de pesquisadores publicou uma carta na revista científica Nature Medicine, pesquisadores dos Estados Unidos, da Escócia e da Austrália, onde eles confirmavam que a SARS-CoV-2, né, que é o nome aí da doença, não surgiu em laboratório, ou seja, é um vírus que está numa evolução atingindo principalmente seres humanos. E isso toca num dos pontos, professor, que vem sendo muito discutido, até em função da grande novidade assustadora que é essa doença. Porque, por exemplo, há insinuações de que este vírus teria sido fabricado em laboratório. Como é que o senhor analisa essa possibilidade? Bem, em primeiro lugar, né, a gente não fica exatamente surpreso por surgirem teorias conspiratórias, digamos assim, né, essas teorias que surgem da possibilidade de um vírus surgir em laboratório. Isso aí é uma questão que sempre que surge algum patógeno, né, algum organismo ou vírus que tem aí alta capacidade de transmissão e também de letalidade, é inevitável que surjam ideias de que tenha sido, de alguma maneira, criado em laboratório para utilização como arma biológica, como arma econômica, seria neste caso, né? Então, não é exatamente surpreendente. Esse tipo de ideia surgiu quando o HIV foi descoberto, também quando a própria SARS foi, a primeira SARS, né, aconteceu lá em 2003, se não me engano, né, então sempre surge isso. Mas a ciência ela não funciona dessa maneira, né, você pode ter teorias, qualquer pessoa pode cunhar aí qualquer teoria que ela acredite que explique melhor a realidade que ela está vendo. Mas a ciência não funciona dessa maneira, né? A ciência funciona baseada em dados e em paradigmas científicos, né? Então, atualmente, nós temos um paradigma científico que permite a classificação dos diferentes organismos e que permite o entendimento de como se deu a evolução dos diferentes organismos. Tá? Esse paradigma aí, para quem está mais interessado na questão técnica, é fundamentalmente a metodologia conhecida como sistemática filogenética, ou seja, é todo um arcabouço conceitual que permite que você sistematize, ou seja, você coloque dentro de um sistema hierárquico, né, um sistema de organização, fundamentalmente, filogenético, ou seja, das relações de parentesco. É isso que esta palavra quer dizer. A gente sabe... Pois não. Nesse sentido, essa teoria, então, seria uma teoria da conspiração que obedece a, certamente, jogos políticos. Não há dúvida, né? Para mim é bastante claro aí que, assim, sempre que surgem esses tipos de ideias, eles seguem um padrão muito parecido, né? Existe muito pouca ou nenhuma evidência para esse tipo de teoria, que é o caso, tá? E existe também muito pouca adesão à metodologia científica vigente, né? Desculpa. Então, vamos pensar nesse trabalho que foi publicado. Ele foi publicado, na verdade, muito próximo ao início
das quarentenas no Brasil, né? Então, na verdade, para a gente ele foi publicado quando o Brasil estava começando a pensar nessa questão, mas para o resto do mundo, que já está lidando com essa questão desde janeiro, fevereiro, ele já é um artigo que é um pouco tardio. Mas por quê? Porque você precisa juntar a amostra, você precisa fazer sequenciamento genético e você precisa fazer as análises, né? Então eles demonstram aí dentro, essa teoria, né, que a gente está falando, ela é no fundo, é teoria da evolução, tá? A gente sabe que a vida evolui nesse planeta. Um corolário obrigatório da teoria da evolução é que toda a vida tem uma única origem, então em algum momento no passado surge a vida nesse planeta. A gente não precisa entrar no como isso surge, o que aconteceu, isso é toda uma outra questão, mas a vida surge no planeta em algum momento e ela vai se diversificando, ou seja, as espécies vão se diversificando, novas espécies vão surgindo. Ou seja, existe um único diagrama que relaciona todas as espécies do planeta. Um único diagrama verdadeiro. Isso aí seria o que a gente chama em ciência de a verdade. A ciência tem a completa clareza de que é muito difícil chegar na verdade. Então a gente tem métodos que tentam desvendar essa única árvore de relações. Então, o que os pesquisadores publicaram foi uma árvore muito bem construída, seguindo todos os padrões, todas as metodologias mais modernas, uma árvore filogenética, ou seja, um diagrama que relaciona este vírus, o SARS-CoV-2, tá? Então, só para esclarecer uma questão técnica, então SARS-CoV-2 é o nome do vírus. A doença causada pelo vírus é Covid-19, porque ela se iniciou em 2019, tá? Então, o SARS-CoV-2, ele é um patógeno humano, cujo parente mais próximo, ou seja, a linhagem que tem a relação mais próxima dessa linhagem, é uma linhagem de coronavírus de morcegos. E o padrão pelo qual isso se deu, ele é totalmente dentro do esperado. Quando a gente usa a nossa metodologia, a gente consegue determinar essas árvores e a gente consegue determinar os eventos evolutivos que levaram a essa diversificação. E é bastante claro. Então a gente tem que pensar que você tem duas escolhas a fazer. Uma escolha é o SARS-CoV-2 se diversificou naturalmente da família dos coronavírus. Essa é a primeira hipótese. E tudo o que a gente vê nos dados corrobora essa hipótese, ou seja, concorda com essa hipótese. A nossa segunda escolha, a nossa segunda hipótese é: alguém pegou um vírus, modificou em laboratório, fez testes extensivos para conseguir produzir algo que realmente tem capacidade de infecção, transmissão. A engenharia genética não é simples. Então a gente tem que imaginar que existiu todo um trabalho secreto, difícil, e que nunca existiu nenhuma demonstração na ciência moderna que é possível de ser feita. Inclusive é um grande desafio na parte de medicina, a gente pode entrar nisso, que seria essa hipótese, ou seja, ela é uma hipótese muito mais complicada do que a hipótese de que simplesmente o vírus se diversificou, porque é isso que vírus fazem. Eles se diversificam, eles encontram novos hospedeiros. Então está tudo totalmente dentro do esperado. Nesse sentido, ainda ficando um pouco nos jogos políticos em decorrência da pandemia, nós temos lá nos Estados Unidos o famoso Fort Detrick, e que também é um polo que sustenta uma das teorias da conspiração, de que esse vírus poderia ter sido produzido no Fort Detrick e daí levado para a China durante as Olimpíadas Militares de Wuhan, que aconteceram no último trimestre de 2019. Evidentemente que essa é a parte da China falando, e do lado dos Estados Unidos falando que um laboratório, que existem, né, os laboratórios que exatamente investigam essa evolução dos vírus lá em Wuhan, teria então escapado esse vírus e aí iniciado a infecção.
o que leva também a uma pergunta, né? Qual seria o interesse de um país produzir um vírus mortal, começando pelo seu próprio povo, né? São coisas que acabam sendo discutidas, e aí a ciência entra realmente como um ponto importante, porque a pandemia, até por ser muito nova, nesse sentido da mutação que aconteceu, as pessoas não estão familiarizadas com as possibilidades letais da doença. Tanto é que eu quero falar um pouquinho também sobre as formas de prevenção, mas também não estão familiarizadas também com como esse vírus pode ter surgido. O senhor comentou que ele pode ter sido uma mutação a partir do morcego. Imagino que através do RATG13, que pode ser uma origem aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, relacionando essa possibilidade de mutação a partir do morcego com aquilo que popularmente é conhecido como os mercados de consumo de animais vivos na China. Uhum. Eu acho que você está começando a tocar nos pontos que são realmente mais palpáveis e que começa a trazer um pouco de plausibilidade para a gente entender, tá, o que aconteceu. Então, o RAT, né, que você mencionou, então essa é a linhagem de um vírus, de um coronavírus, dos morcegos, que é a linhagem que se demonstrou, através de análises científicas, ser a mais proximamente relacionada ao SARS-CoV-2. Então, a gente pode imaginar que o SARS-CoV-2 tem a sua origem, então, nessa linhagem viral que infecta morcegos, tá? E isso parece ser o mais plausível mesmo. Então, não é uma mutação, né? Então, os genomas, todos os genomas de todos os organismos é constantemente bombardeado por mutações, tá? A gente tem uma série de mecanismos, tanto diretos como indiretos, para lidar com isso que é um problema, fundamentalmente, mas para os vírus é um negócio meio que excepcional, assim, muito bom as mutações, porque elas justamente permitem diversificação, elas permitem que os organismos, que os vírus invadam novos hospedeiros, ou seja, eles encontram novos locais de vida, fundamentalmente, né? Então, do ponto de vista do vírus, ele fez um excelente negócio. Ele conseguiu invadir um hospedeiro que está distribuído mundialmente e tem cerca de 7 bilhões de indivíduos. Então, é um vírus muito bem sucedido. Ele é um vírus que ele chegou lá, né? Ele conseguiu infectar de maneira eficiente uma das espécies mais populosas do planeta. Então isso está tudo dentro do que a gente esperava que acontecesse, tá? Quanto às questões da provável origem da pandemia em si, então a gente tem uma coisa que é a origem do vírus, a origem evolutiva, a origem natural do vírus. Então, beleza, surge lá em regiões selvagens, em regiões pouco habitadas, um vírus que é capaz de infectar humanos. Se você tem uma população de humanos que ela está relativamente isolada, esse vírus não vai sair dali, aquela população acaba, assim, conseguindo imunidade e tal, e o sistema se equilibra, né? Mas os humanos têm muito trânsito, né? A globalização trouxe uma enorme transitividade, assim, né, para os seres humanos. Então, qualquer vírus com essa capacidade de transmissão tem o potencial de se tornar uma pandemia. Então, a gente tem duas coisas distintas: o início do vírus, o surgimento do vírus, e o surgimento da pandemia. O surgimento da pandemia está bem demonstrado que foi mesmo na província de Hubei. Ali a gente tem, então, os primeiros, isso novamente utilizando métodos de reconstrução das relações entre os vírus. Como eu disse, esse vírus que está correndo agora mundialmente, ele está mutando também.
E a gente consegue usar essas mutações para rastrear o que aconteceu. Não sei se você chegou a ver o trabalho sobre o início da pandemia na Alemanha. Na Alemanha, eles conseguiram determinar o paciente zero, que era uma chinesa que trabalhava numa empresa. Ela foi visitar os parentes em Wuhan, voltou, teve uma reunião com um colega, eles sabem exatamente quem é. Então, o paciente zero é essa empregada chinesa. O paciente 1 foi uma pessoa, um alemão, que teve reunião com ela na manhã do dia que ela chegou na Alemanha. O paciente 2 é um paciente que recebeu no refeitório, eles estavam sentados um de costas para o outro, e o paciente 2 passou o saleiro para o paciente 3, e foi assim que ele pegou. E a gente consegue rastrear essa história do vírus em enorme detalhe por causa dessas mutações. Então a gente sabe que se iniciou em Hubei mesmo, lá estão os primeiros pacientes, e a partir daí isso foi se espalhando. Houve aí um leak aí, né, de informações que eram sigilosas da inteligência americana, de uma inspeção que os americanos fizeram, acho que em nome da ONU, se não me engano, posso estar enganado, fizeram no laboratório de virologia de Wuhan. Então, Wuhan tem realmente um laboratório, um instituto, tá, de virologia muito grande, muito bem coordenado, é um instituto de referência mundial, principalmente na área de coronavírus, né, que é todo um grupo de vírus. Ele é liderado pela doutora Shi Zhengli, que é uma excelente cientista, muito reconhecida e tem contribuições enormes. A gente só sabe tudo isso sobre coronavírus por causa do trabalho da doutora Shi Zhengli, que ela começou trabalhando isso na primeira SARS. Tá? Esse laboratório, que é de nível 4, é o nível mais alto de segurança biológica que pode ter, ele foi então inspecionado, e existem documentos americanos que parecem ser reais, que apontaram alguns problemas, então, aí, de segurança no laboratório. Então, aí surgiu nesse momento, apenas uma teoria. Em relação à tese que advoga que talvez fosse mais interessante que todos estivessem expostos à infecção, para que aí, se adquirindo anticorpos, a coisa pudesse ser melhor controlada. O que o senhor acha dessa estratégia? Olha, ela tem dois aspectos bastante preocupantes, tá? Então, o primeiro é que a gente tem aí apenas alguns meses de conhecimento do vírus. Por consequência, a gente tem apenas alguns meses de conhecimento de como o corpo humano responde ao vírus. Aparentemente, é possível, sim, existe imunidade ao vírus. Algumas pessoas adquiriram imunidade ao vírus. Qual é a porcentagem de pessoas que adquiriram imunidade ao vírus? Ainda não se sabe, mas está sendo, pelo que eu vi, são dados preliminares, é abaixo do esperado. Né? Principalmente porque já estão sendo desenvolvidos alguns tratamentos sorológicos, né? Ou seja, coletar sangue de quem já foi infectado para utilizar o plasma para combater a infecção em outros pacientes. Me parece, os dados preliminares que eu vi, é que a quantidade de pessoas que realmente desenvolveu imunidade é muito baixa. É muito menos do que se esperava. Então, esse é o problema número 1. A gente não sabe como o corpo humano responde. Né? Pode ser que ele responda como o sarampo, como ele responde ao sarampo. Ao sarampo você tem uma vez, ou você tomou a vacina, você está imunizado por muito tempo. Mas pode ser que seja como a gripe. Se você teve gripe esse ano que vem você pode ter de novo. Então existe esse problema da gente não entender como funciona a imunidade. O segundo problema, e aí que eu vou exemplificar, pensando em probabilidade, tá? Então vamos todos à rua, ok. Então, atualmente, no Brasil, dados do Brasil, dados da Itália e da Espanha, se o indivíduo tem mais de 60 anos, ele tem mais ou menos aí por volta de 1/6 de chances de óbito, tá?
Então, 1 a cada 6 pessoas com mais de 60 anos que contrair vai a óbito. Então, vamos fazer isso de outro, vamos colocar em outros termos aí. Então, para quem tem mais de 60 anos, vamos dar um revólver, colocar uma bala e brincar de roleta russa. É fundamentalmente isso. Alguém estaria disposto a fazer esse tipo de jogo? Não estaria. Tá? Então, eu acho que as pessoas, realmente, eu acho que existe um pouco de uma falta de percepção da profundidade da gravidade dessa doença. É uma doença muito grave. A taxa de letalidade varia conforme idade, varia conforme condição de saúde, mas ela tem uma taxa de letalidade significativa, ela não mata só pessoas maiores de 60 anos, ela também fez muitas vítimas jovens, a porcentagem é menor, mas ainda existe uma porcentagem significativa. São chances que eu acho que se as pessoas tivessem noção mais clara, elas não estariam dispostas a correr, não. Se elas entendessem a probabilidade que elas têm de realmente morrer ou de ficar seriamente doente. Professor, até onde temos conhecimento dos dados, dos estudos que estão sendo feitos, é possível já se prever que a existência de uma segunda onda desse vírus? É muito provável. É muito provável. A dinâmica que a gente está vendo, isso aí é a dinâmica populacional, tá, do vírus, indica fortemente que isso deve acontecer sim. Então deve ocorrer com esse vírus algo como ocorre na gripe, tá? Então o vírus fica em baixa porcentagem na população até chegar um momento que é a temporada do vírus, o momento em que ele atinge muitas pessoas, né? Então tudo indica que esse vai ser o comportamento, sim, a não ser que a gente desenvolva uma vacina.